versículo 4 e capítulo 8. Vamos ver sobre uma mulher que foi muito corajosa, muito temente, uma mulher que buscou, uma mulher que viu a presença do Senhor através do seu profeta Eliseu. Eliseu e a Sunamita, uma palavra bem conhecida, mas uma palavra que nos mostra que não devemos temer, que nós não devemos desanimar na hora da luta, na hora da dificuldade. Essa mulher se destacou muito na palavra. Vemos muitas mulheres na Bíblia, mas essa mulher, ela nos chama muita atenção. Eliseu e a Sunamita, segundo a Reis 4:8, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E disse a seu marido: eis que tenho observado que este sempre passa por nós. É um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma candeia, uma cadeira, e assim vindo ele ali para se recolher. A palavra de Deus nos conta que essa mulher era uma mulher bem de vida, uma mulher de posses, não era qualquer pessoa. Uma mulher que deixou o coração dela falar mais alto e não a riqueza, não o dinheiro. Ela viu no homem de Deus um testemunho, um homem de Deus que dava bom testemunho. Esse homem era Eliseu. Será que nos dias de hoje, será que nós temos visto? Será que conseguimos ver o testemunho, homens e mulheres de Deus? Será que nós estamos conseguindo dar um bom testemunho para o nosso próximo? A palavra de Deus nos diz que essa mulher, ela começou a observar ele. Ela começou a ver pelas atitudes que ele fazia, que ele era um santo homem de Deus. E a palavra de Deus diz, ela é clara, que ela observava sempre ele. Então, muitas vezes nós temos que cuidar o que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós pensamos que não tem ninguém nos observando. Mas lá no meio da família, lá no trabalho, lá na escola, aonde nós estivermos, sempre nós vamos ter que cuidar o nosso testemunho, porque sempre vai ter alguém cuidando, sempre vai ter alguém observando que tipo de atitude que nós estamos dando. Será que nós somos um santo, uma santa mulher de Deus? Será que nós estamos dando bom testemunho? Esse é o primeiro capítulo dessa palavra. Bom testemunho. Essa mulher decidiu fazer um quarto para o homem. Essa mulher decidiu com seu esposo fazer algo para aquele homem de Deus. E muitas vezes a nossa fé, ela tem que estar alinhada com fé e obra. Não somente nós ter fé, mas ela também poder ajudar. A obra e a fé tem que andar alinhada. A obra e a fé tem que andar juntas. A palavra de Deus é bem clara e diz aqui que ela fez um quarto para o servo do Senhor descansar, porque ela via que ele não tinha onde ele descansar quando ele ia fazer a obra de Deus, quando ele ia levar a palavra de cura. Em 2 Reis 4, versículo 15, então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Versículo 15, por isso disse ele, chama, e chamando a ela, se pôs à porta. Versículo 16, e ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. No 17, ali a palavra de Deus diz que ela concebeu o filho e teve o tempo determinado, segundo o que o profeta do Senhor Eliseu dissera. Ela recebeu a bênção do Senhor, mesmo ela com um pouco de fé, mas ela recebeu a bênção do Senhor. Mas como ela teve um pouco de dúvida,
Deus resolveu provar a fé dessa mulher. O filho dela adoeceu, ele ficou doente. E ele acabou morrendo. Mas essa mulher, como ela viu que o homem, o profeta do Senhor Eliseu, era um homem de palavra, era um homem que falava, e quando ele falava, o Senhor usava a boca dele. Ele não era só um homem que dava um bom testemunho nas atitudes, mas era um homem de palavra, um homem de autoridade, um homem que tomou posse da palavra do Senhor, e o que ele falava se cumpria. Será que hoje nós conseguimos encontrar homens e mulheres de palavra, mulheres que possam falar e Deus fazer? Porque Eliseu era um homem de intimidade com Deus. Era um homem que não ficava perdendo tempo com coisas à toa, coisas passageiras, mas era um homem que se dedicava, um homem que orava, um homem que buscava. Assim é o homem que serve a Deus, o homem e a mulher que são temente a Deus. Quando abrem a boca, o Senhor aprova, o Senhor faz. E essa mulher pensou: e subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta. No versículo 22 do capítulo 4 fala: e chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma jumenta para que eu corra ao homem de Deus. Quando o filho dela faleceu, ela não se desesperou. Quando o filho dela morreu, ela não se agoniou, não ficou aflita, porque dentro dela ela sabia que aquele mesmo homem que profetizou um filho no ventre dela, Deus podia também fazer com que aquele filho dela fosse ressuscitado através da palavra daquele homem, através da atitude daquele homem. A fé daquela mulher foi tão grande que ela se colocou na posição. A gente vê aqui que ela se colocou, que ela se dispôs, em vez dela ir reclamar, em vez dela murmurar para o marido dela, em vez dela ter falado: não, olha o que esse servo fez, olha o que esse homem de Deus fez, me deu um filho e agora ele está morto, e agora o que vai ser de mim? Deus, ele é a nossa saída. A palavra de Deus diz, segundo a Reis 4, 23, e disse ele: vai, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. E partiu ela, e então foi ao homem de Deus, ao monte do Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse Geazi, seu moço: eis a sunamita. Aqui nós vemos que essa mulher foi determinada. Essa mulher queria a bênção dela e dá para ver que ninguém ia tirar. Ela não deixou que ninguém roubasse a atenção, porque quando nós colocamos um propósito nas mãos do Senhor, quando nós temos um objetivo, porque aqui nós vemos que Deus, ele procura homens e mulheres com objetivos. Ele não quer pessoas em cima do muro, ele não quer pessoas com dúvida, com medo. Será que Deus vai fazer? Será que Deus é capaz? Mas Deus, ele quer homens e mulheres determinados, com coragem, mulheres e homens cheios de autoridade. Se posiciona, se coloque na presença do Senhor. Não tenha medo, não deixe o inimigo colocar dúvida, semear dúvida no teu coração. Tome posse da tua vitória, da tua bênção, como essa mulher fez. Não permita, não dê ouvidos para o inimigo, mas ouça somente a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor e ele vai te dar a vitória. E disse, versículo 28 do capítulo 4 de 2 Reis, e disse ela: pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu que não me enganasse? E ele disse a Geazi: cinge os lombos e toma o teu bordão na tua mão e vai te encontrares. E se alguém não vos saúde, se alguém te saudar, não lhe responda: vai e põe o bordão sobre o rosto do menino. Aqui a palavra de Deus diz que aquele homem foi, mas aquele homem não tinha a autoridade que Eliseu tinha. Geazi não tinha, quem sabe não tinha nem a fé para que Deus fosse ressuscitar aquela criança.
porque ele foi e ele colocou esse bordão na criança. Porém, disse a mãe do menino disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ela se levantou e seguiu. Ela seguiu o servo do Senhor porque ela sabia que ele tinha sabedoria, que ele tinha o temor, que ele tinha a autoridade do Senhor. E aquele moço orou e não foi o milagre, não aconteceu. E Geazi foi na frente dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele e trouxe notícia dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. E então entrou e fechou a porta sobre ele e orou ao Senhor. E subiu à cama e deixou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca e os seus olhos sobre os olhos e sobre as mãos, e estendeu sobre ele, e andou naquela casa de uma parte para outra. E tornou a subir novamente, se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E ele a chamou, e ela veio. E ele disse: toma o teu filho. E entrou, e ela se prostrou aos seus pés e se inclinou, tornou à terra, tomou o seu filho e saiu. Ela tomou a bênção porque ela confiou no Senhor. Então quero te convidar a você ser um homem, uma mulher de Deus que se levanta para fazer a diferença. Em nome de Jesus, eu te convido a você se colocar. Leia melhor essa palavra, leia ela inteira, segundo a Reis 8. Leia esse versículo, veja a fé dessa mulher. Em nome de Jesus, e coloque a tua fé em ação para que você possa receber a tua bênção. E te convidamos a se inscrever nesse canal. Esse canal ainda é pequeno, mas Deus tem colocado no nosso coração, meu e do meu esposo, para que nós viesse falar da palavra do Senhor, para aquelas pessoas que pudessem entender, que pudessem saber que a dificuldade, que a luta, ela vem, mas uma hora ela tem um fim. Assim como tem um começo, ela vai ter um fim também. Porque assim como nós passamos, nós temos muitas coisas lindas, muito testemunho que Deus livrou o meu esposo de um acidente, Deus guardou ele, porque nós confiamos no Senhor. E Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Agradecemos a Deus pelos livramentos. E eu quero te convidar a fazer parte desse testemunho, dessa bênção. E agradecer comigo pelo que o Senhor já tem feito. E que Deus possa abençoar a tua vida, você que está assistindo. Que você também tome posse e possa testemunhar de muitas bênçãos na tua vida. Em nome de Jesus.